Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Estamos mais uma vez aqui na TV Mar, no programa Conectando. Eu agradeço a sua audiência. Agradeço também o patrocínio da Med Rádios. Olha, o Hospital Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas para adultos. Estamos bem acompanhados também com a Agência Paradise. Para você que quer fazer um site, uma página de captura, você está precisando de alguém que faça algo rápido e bem feito, agenciaparadise.com.br. E juntos com o Petit Sucre, aqui na Avenida Amélia Rosa, onde nós estamos gravando o programa. Olha, o assunto de hoje é super interessante. Você preste bem atenção, que vai impactar, eu tenho certeza, a sua vida. Eu estou super bem acompanhada aqui com o Arthur Paredes. Olha só, ele é publicitário, ele é especialista em neuromarketing, autor de 2 livros. Eu gosto de dizer que ele é um estudioso e ele propaga, não é, esse conhecimento científico que ele tem, tá? Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro dele, o livro Profundamente, Neuromarketing e Comportamento do Consumidor. E hoje nós vamos puxar mais ainda para o comportamento do consumidor. Eu acho que isso interessa muito a todas as pessoas. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, obrigado. Seja bem-vindo. Bem-vindo aqui no Conectando. Eu que agradeço e adoro, divulgar esse conhecimento científico que hoje nós temos acesso, não só através da internet. E o neuromarketing é exatamente essa revolução que trouxe para o marketing, de trazer a ciência para dentro do nosso trabalho como publicitário e dentro da atuação do marketing. Eu acredito que ter esse conhecimento deve ser fantástico, porque a sua ótica é completamente diferente da minha e da maioria dos nossos telespectadores. E nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Tudo tem um porquê. Quem está ali do outro lado está sendo impactado por comerciais, por propagandas. Na verdade, todos os dias nós somos impactados em todos os lugares por onde nós andamos, não é? Alguns percebem o agir do neuromarketing, o agir da publicidade, outros são apenas vítimas, não é? Imagino que seja muito fantástico. Você estudou muito para fazer esse livro? Bastante. Só para escrever o Profundamente foram 6 meses de dedicação praticamente total, mais 1 mês só para fazer a parte de editoração, de diagramação do livro. Foi bastante árduo, porque eu me preocupei muito em ter um rico embasamento científico. Tanto é que hoje ele tem mais de 300 referências bibliográficas, dentre livros e artigos científicos, para que não tenha nada que seja algo como uma opinião pessoal, que seja contaminado, digamos assim, para uma opinião pessoal e que de fato tenha um lastro na realidade e na ciência. Na verdade, então, o seu livro ele não traz somente informação. Ele, na verdade, é uma fonte de pesquisa, não é? A gente pode ir em busca de algo interessante aí e vai ter a base, vai ter a raiz. Não está solto, né? É uma compilação. Acho que o nome mais próximo seria uma compilação de vários artigos científicos, dividido entre os capítulos, que a gente fala aí desde como funciona de fato o cérebro, como funcionam os neurônios, quais são as regiões cerebrais, para que a gente entenda a base mesmo do comportamento, a parte mais de anatomia. E a gente parte depois, na segunda parte do livro, para até um tema polêmico, mensagens subliminares. Eu sou uma das poucas pessoas que gosta de colocar o dedo na ferida, porque é um tabu dentro da publicidade, Tem publicitário que não gosta de falar sobre isso, acredita que isso é tudo fake news, que não existe, mensagem subliminar é um mito, digamos assim, mas existe, por incrível que pareça, um embasamento científico também para mensagem subliminar. E que impacta muito na vida das pessoas, Claro que existe isso, eu acredito que sim. Totalmente. Eu sou uma das pessoas que acredita. É porque eu até explico no livro de onde surgiu o termo mensagem subliminar, Que o que a gente conhece é girar disco ao contrário, disco de vinil, que antigamente alguns artistas até faziam isso de propósito mesmo para aumentar as vendas, onde você girava ali, tinha uma suposta mensagem escondida. E aquele clássico da mensagem da Coca-Cola embutida no cinema, que entre os frames ali do filme, o Vickery colocava a mensagem de Coca-Cola e ele alegou que aquilo aumentou as vendas em X%, mas depois, muitos anos depois, ele deu uma entrevista dizendo que alguns dados ali foram meio manipulados da pesquisa, então
ele perdeu muita credibilidade em relação àquele experimento, até porque não foi um experimento feito com o rigor e o método científico. Mas isso não invalida totalmente a questão das mensagens subliminares, muito pelo contrário. Existem estudos e pesquisas muito mais recentes que corroboram e atestam a eficácia dessas mensagens que são muito mais implícitas e a gente de fato não consegue perceber de forma tão consciente assim. Tem como trazer um exemplo para a gente? No livro tem 2 exemplos bem interessantes, inclusive tem a imagem no livro. Um deles é o do Burger King, uma propaganda que foi veiculada nos Estados Unidos, onde eles vendiam um hambúrguer por $1. E na última cena do comercial, onde mostrava o hambúrguer, no alface era bem pequenininho uma cédula de $, misturada ali no alface. Poucas pessoas perceberam isso de forma consciente. Uma pessoa conseguiu, no YouTube vocês podem encontrar esse vídeo. E tem o clássico do Avatar, que tem a imagem aqui no livro, que no filme do Avatar tem uma cena muito rápida, de poucos segundos, onde o general está conversando ali com os soldados e no fundo o formato da janela e dos elementos ali do cenário formam a bandeira americana. Mas você só percebe de fato se você realmente prestar muita atenção e você repetir aquela cena. Dificilmente você vai perceber aquilo de primeira. E aquilo ali reforça o patriotismo americano, que eles estão ali salvando o planeta das ameaças. Então, a mensagem subliminar ela é muito mais profunda, né? Top Gun, o filme que agora está de volta em cartaz. O que foi o Top Gun em 1986, quando ele foi lançado inicialmente, né? No auge da Guerra Fria? Vocês podem perceber que naquela época os Estados Unidos teve vários e vários filmes como Rambo, exatamente para embutir de forma subliminar em todo o mundo a sua hegemonia militar, através de que os Estados Unidos... E até hoje esse resíduo permanece em várias gerações de que os Estados Unidos é o salvador do mundo, que eles lutam, né, pela liberdade. E essa ideia está sendo colocada ali para as pessoas, né? Desde a nossa geração e anteriores e até hoje isso é feito. Isso é feito de forma subliminar. Pois é, e aí se a gente for enveredar para o lado do comportamento humano, a gente vai chegar até em crenças limitantes e o que acontece no nosso dia a dia, né? Na vida do adulto, por que ele consegue uma coisa e não consegue outra. Mas vamos falar de consumo, vamos falar do consumidor. Cores interferem, fazem com que as pessoas comprem mais ou comprem menos? A cor é um misto de cultural e biológico também. Foi feito um estudo científico, que eu cito aqui no livro, que existem algumas cores que nós carregamos a percepção por instinto, porque isso vem aí de milhões e milhões de anos de um processo evolutivo dos nossos antepassados. Então, naquela época, era importante nós diferenciarmos, por exemplo, entre uma vegetação verde, aquelas frutas que se destacavam, como o amarelo e o vermelho, por exemplo. Para a gente reconhecer frutas e, como caçadores-coletores, nós precisávamos fazer a coleta daquele alimento. Então, isso foi desenvolvido aí por milhões de anos e hoje nós temos um sistema embutido de reconhecimento de cores. Então, o vermelho e o amarelo, por exemplo, dentre o verde, e o verde a gente já tem isso biologicamente, que é algo da natureza, digamos assim. Que é algo bom. Não, o saudável foi reforçado culturalmente, mas que o verde tem uma associação pela natureza, não por ser saudável, até porque nossos antepassados eles não estavam muito preocupados com isso, com a né? alimentação saudável, não. Era o que tinha, né? Não existia supermercado não tinha essa antigamente. escolha, né? Mas existe o reforço cultural, que nós podemos associar culturalmente através do marketing, da publicidade, através de filmes. Por exemplo, o branco no Japão é a cor do luto. Enquanto aqui no Ocidente, a cor do luto é o preto. Então, a cor também pode ter uma construção cultural desenvolvida que supera o biológico. E existem várias influências. Isso depende muito do ambiente. Por exemplo, tem um capítulo específico sobre cores aqui no livro. Quando a gente fala daquele ritmo musical blues, o blues é tristeza. Em inglês, a própria palavra blues, out of the blue, quando você está triste, você está num clima blue. Então, isso foi reforçado também culturalmente. Não significa que universalmente todas as culturas vão entender o azul como algo da tristeza. Como é que são feitos esse tipo de pesquisa para entender o que é universal e o que não é universal?
Muitos antropólogos e cientistas fazem estudos de campo com tribos isoladas. Então, quando você encontra e faz estudos com tribos que não têm contato cultural com o nosso lifestyle, nosso estilo de vida do Ocidente, é quando você realmente consegue descobrir coisas muito mais fundamentais e instintivas do ser humano, porque não existe essa contaminação cultural. Vai mais a fundo, então, ou vai ser uma resposta mais limpa, vamos dizer mais assim. Limpa, mais, né? Mais bruta. Clareza no processo. Mais clareza no processo, porque de fato os elementos culturais contaminam bastante o nosso comportamento. Então, por isso que quando a gente estuda o comportamento do ser humano, temos sempre que considerar o contexto. Sempre. É difícil você fazer uma afirmação universal que vai funcionar para tudo. Tudo depende, não é verdade? É um famoso depende. É? Até aqui no próprio Brasil mesmo, você tem um país continental como o Brasil, uma campanha publicitária da TIM, por exemplo, que é feita mostrando um ambiente cultural que você só encontra no Sudeste, por exemplo, pessoas vestindo certas roupas que você não vê com certa frequência aqui no Nordeste, por exemplo, vai gerar um rapport, uma conexão mais rápida com pessoas que estão acostumadas a ver isso. E talvez não gere uma identificação tão rápida com o nordestino. Não está falando de mim, né? Não está falando comigo. Não né? está falando comigo porque não está falando sobre os meus comportamentos. Não é à toa que a Skol, por exemplo, é uma empresa que tem uma forte atuação regional. Ela consegue adaptar campanhas para a região que ela está atuando. Então, quando a Skol vai fazer uma campanha para o São João no Nordeste, ela consegue falar na linguagem que a gente entende, trazer artistas que a gente conhece, que é completamente diferente se você fizer uma campanha voltada para o sul do Brasil, por exemplo. Até porque as festas de São João são até em meses diferentes no Sudeste e aqui, né? Junho e julho, então assim, já é diferente. Mas Arthur, o que mais impacta na hora do consumidor fidelizar a venda, na hora de acontecer? Todo publicitário, qualquer pessoa que seja dono de um negócio ou trabalhe com marketing, mas também os próprios donos, empreendedores, empresários, eles precisam entender o que está por baixo da nossa capa, né? Nós temos uma capa social, que é aquele personagem que a gente interpreta diante das outras pessoas. Só que vários e vários, eu diria centenas, até milhares de estudos científicos já comprovaram que estamos muito longe de sermos animais racionais. O nosso racionalismo é um percentual muito pequeno comparado com o nosso piloto automático. E foi construída essa crença durante muitos anos aí pela mídia, né, de que o ser humano é um animal especial exatamente por ser exclusivamente racional e os outros animais não são. Para com isso, né? Mas nós somos muito mais animais do que nós imaginamos e nós temos, de fato, vários comportamentos. Só para você ter uma ideia, o Daniel Kahneman, que é o autor daquele livro sensacional, já recomendo aqui, é o Rápido e Devagar, ele revolucionou o entendimento da mente humana porque ele revelou, através de vários estudos científicos, que nós temos o sistema 1 e o sistema 2. Ele criou essa metáfora, essa analogia, né? Não significa que anatomicamente nós tenhamos um sistema 1 e um sistema 2. Ele fala isso em termos de comportamento metafóricos para a gente entender melhor como se fosse dois ambientes, regiões cerebrais que processam informações de formas diferentes. O sistema 1 é o sistema rápido, que você não raciocina muito, ele não exige muita energia do seu cérebro. Então, o nosso sistema automático é quando você processa informações num sistema, que aí é onde entram as mensagens subliminares, num sistema límbico ali do cérebro, quando você trabalha as emoções, você não consegue interpretar as emoções que você está sentindo. E o sistema 2 é o sistema mais lento, mais devagar. Por exemplo, você vai usar uma planilha do Excel, você está usando exclusivamente ali o sistema 2. Enquanto isso, o sistema 1 está trabalhando para manter você vivo e para processar informações que você não precisa ter consciência daquelas informações. O sistema 2 ele é um pouco mais analítico, não é, no caso? Não diria analítico, ele é mais... Ele é o córtex pré-frontal. Ele avalia possibilidades futuras, ele faz cálculos, julgamentos, não julgamentos automáticos, mas julgamentos já pós-racionalizados. Então, nossos julgamentos, na verdade, sociais, de qualquer coisa que a gente faz, eles são automáticos.
de fato. Você não tem muito controle sobre o que você julga. Quando você acredita que você está emitindo uma opinião a respeito de um julgamento que você já fez, aquilo ali já foi feito pelo seu sistema 1. O seu sistema 2 apenas está construindo a narrativa para justificar e racionalizar aquilo que já foi processado pelo sistema 1. Isso não é uma opinião minha, tá? Isso são centenas de pesquisas, não só do Kahneman, mas eu estou lendo um livro agora do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, eu recomendo também esse livro, que ele hoje é o maior estudioso da moralidade humana, que o livro dele chama-se A Mente Moralista, que já tem tradução para o português, e basicamente ele faz uma pergunta: de onde vem a moralidade humana? Ela é instintiva? Ela já nasce dentro da nossa biologia? Ou ela é uma construção social e feita através das religiões? Então ele vai discutir isso dentro do livro, ele vai trazer vários estudos, vários experimentos, mas a conclusão basicamente é essa. Ele faz a metáfora do elefante e do rider. Rider, a tradução seria a pessoa que guia o elefante, né? O que fica em cima do elefante. E ele fala que exatamente o sistema 2 é o rider, que é o que guia o elefante. O elefante é o sistema 1. Então, o que está em cima do elefante, ele não tem total controle sobre o elefante. Ele apenas pode dar ali um chutinho para o elefante vir um pouquinho para a esquerda. Ele pode ali dar um chutinho, ele pode apenas guiar o elefante, mas ele até pode, inclusive, perder o controle sobre o elefante. E o nosso elefante é o nosso sistema 1. Então, ele usa essa metáfora... Tem uma certa autonomia, não é? Bastante. E ele é um monstro em termos de tamanho comparado ao rider, que é o ser humanozinho que fica ali em cima do elefante. Nós vamos para um intervalo comercial rápido e daqui a pouco a gente volta, a conversa tá boa, você vai entender mais por que você compra. Chega lá na loja, compra e quando chega em casa diz: meu Deus, eu trouxe isso para casa. A gente vai saber tudo isso daqui a pouco. Sou Mônica Farias, médica da UTI do Hospital Med-Rádios. Você sabia que a fadiga, alteração de humor, alteração de temperatura pode ser sinais de infecção, principalmente em idosos ou imunossuprimidos? Nesses casos, procure assistência médica, evitando danos maiores para a sua saúde. Hospital Med-Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Estamos aqui continuando esse bate-papo super legal com Arthur Paredes, ele que é publicitário, estudioso do neuromarketing. Olha, ele estuda muito e por isso ele consegue fazer coisas maravilhosas no trabalho dele como publicitário, porque essa pesquisa eu imagino que faz com que ele tenha um diferencial competitivo incrível. Trabalhou também em estudos científicos, conhecimento e criou esse livro, escreveu esse livro profundamente, que traz aí, na verdade, um compilado de estudos e de informações importantes. Na verdade, é um lugar para você ir fazer uma pesquisa e você vai gostar com certeza. Vou continuar esse bate-papo aqui com ele. Antes eu quero falar com você o seguinte: Dia dos Namorados, você pode surpreender a pessoa que você ama fazendo a reserva aqui no Petit Sucre. Olha, vão ser 2 dias com jantares maravilhosos. Você vai escolher o dia que você quer vir. Anota o número que está aí, liga para eles e faça já a sua reserva. Falar para você também o seguinte: tem gente que quer fazer um site. Quando a gente está fazendo um site, isso deve ter a ver com o neuromarketing também. A gente tem a vontade que a coisa aconteça mais rápido, a gente já fica com aquele desejo de ver o site pronto, e a agência Paradise, ela surpreende você quando se fala em prazos, tá? Eles não somente cumprem os prazos, como eles surpreendem. Isso é muito bom, trabalham bem e você pode conhecer mais no agenciaparadise.com.br. E estamos super bem acompanhados com a Med-Rádios, o Hospital Med-Rádios, que agora é 24 horas para urgência e emergência a adulto.
Isso mesmo, o Hospital Med-Radios que você já conhecia para cirurgias em geral, internamentos, agora tem urgência e emergência adulto 24 horas. Mas eu vou continuar com esse bate-papo super interessante com o Arthur. Arthur, na hora de definir, você estava conversando com a gente, de onde vem essas decisões, de onde vem essa... É a decisão mesmo, esse ímpeto de comprar. Tem gente, como eu falei antes do intervalo comercial, que faz a compra no shopping e depois chega em casa e diz assim, meu Deus, eu comprei isso daqui, poderia não ter comprado, não era bem isso que eu queria, não é? Tá dentro da gente isso? Sim, é muito mais biológico do que mental, né? Somos... inclusive tem um autor chamado Antônio Damasio, que ele é um neurocientista português, que ele praticamente revolucionou a forma como nós entendemos as emoções humanas. Então, tudo mais básico vem das emoções. São elas que são o fósforo, digamos assim, a ignição das nossas decisões mais profundas. Então, às vezes você saiu ali do shopping e depois cai a ficha. Nossa, por que eu comprei esse sapato? Eu nem precisava desse sapato. Ali, naquele momento específico, teve várias reações biológicas que dispararam certas emoções. É muito complexo, às vezes é difícil você ter um próprio controle sobre isso, de fato. Às vezes foi o cheiro da loja, muitas lojas no shopping, às vezes quando você está andando ali, tem um cheiro específico, pode ter sido aquele cheiro. Eu sempre uso um exemplo, até no livro também. Imagina que você está morando sozinho a partir de agora. Você nunca morou sozinho na sua vida. É uma nova experiência para você. E você, pela primeira vez, vai ao supermercado fazer uma feira para o seu apartamento. E você precisa comprar um sabão em pó. E você não faz a mínima ideia qual é a marca, ou se o Omo é melhor do que o Ala, ou etc, etc. Provavelmente, a sua decisão mais fácil vai ser guiada pelas suas emoções e você vai preferir aquele que a sua mãe já usava para lavar as suas roupas, porque tem o cheiro das roupas da sua infância, da nostalgia, do amor de mãe. Inclusive, tem alguns produtos que usam cheiro de amor de mãe. Isso. O que é um cheiro de amor de mãe? Isso é uma narrativa exatamente para despertar essas emoções da nostalgia. Isso libera certas substâncias de prazer, como a dopamina. E a dopamina é uma substância química, principalmente relacionada à motivação. Então, às vezes, você está num shopping, você às vezes toma um café, aquilo vai motivar você, vai acelerar seus batimentos cardíacos, vai acelerar todo o seu corpo para você tomar decisões mais rápidas e impulsivas. E, às vezes, foi o café que influenciou uma possível compra que você teve. É difícil listar motivos específicos, porque eles são dependem de pessoa para pessoa, né? Não é à toa, eu imagino que não seja à toa que, por exemplo, o Dia das Mães é um dia muito bom para o comércio, né? Deve estar ligado com esse emocional, com esse biológico, com esses acontecimentos, né? Totalmente, né? Mãe é mãe, é uma frase clássica, mas é muito mais... Aí entra a questão da ocitocina, que é outra substância que foi descoberta pela ciência, que alguns cientistas tratam como a substância do amor, que é ela que exatamente cria esse vínculo da mãe com o bebê. Inclusive, algumas mães precisam tomar a injeção de ocitocina artificialmente para estimular a produção do leite materno. Então, vários estudos, inclusive já outro livro que eu indico, tá? Do especialista na ocitocina, que é o Paul Zak, chamado A Molécula da Moralidade. Esse livro que ele fala especificamente da ocitocina e o poder que ela tem em motivar determinados comportamentos nossos. Vou perguntar para o Arthur o seguinte agora. O poder, né, da neurociência, do neuromarketing, também nas negociações. Quando nós vamos conversar com alguém, a gente precisa apresentar um projeto e a gente quer que a pessoa feche o contrato, né? Aí você marca um café, você marca um almoço. E o que interfere, o que faz essa pessoa decidir mais rapidamente? Nós gostamos daquilo que é familiar, né? Esse é o primeiro passo. Então, alguns especialistas até recomendam, não sei porque eu nunca li uma pesquisa específica sobre isso, de você pedir a mesma comida num restaurante que o seu cliente pediu, você copiar alguns movimentos, porque aquilo você cria subliminarmente um vínculo com aquela pessoa familiar. Então, se ela vê em você algo que ela já reconhece e que ela vê, poxa, essa pessoa é legal,
eu gostei dessa pessoa. Nós compramos mais pelo gostar, que a gente não sabe explicar por que nós gostamos, do que por motivos puramente racionais. Às vezes o preço é um pequeno detalhe. É mais importante o contexto, é mais importante a forma como você... Até o tom de voz pode afetar. Um tom mais grave, um tom de autoridade. Passa por neurônio espelho, por rapport. Tudo isso. Neurônio espelho também é fundamental para o aprendizado, para criar esse rapport inicial de você conversar. Tanto é que o brasileiro tem muito essa habilidade, que é uma habilidade natural do brasileiro. A gente às vezes nem conhece a pessoa e já está ali conversando. Poxa, a chuva, o time que você gosta. Ah, eu também gosto, vai trabalhando já assisti um rapport, filme. né, para poder... É meio que inconsciente, a gente já tem isso como uma habilidade inata, né, o brasileiro. Eu já morei na Europa por muito tempo e os europeus não têm isso. A coisa é muito mais direta ao ponto, mais objetiva, pragmática, mais fria. Aqui no Brasil cria-se uma intimidade rapidamente, né? O rapport aqui é incrível. 10 vezes mais rápido. Mas quem se liga nisso pode utilizar essa técnica de forma fantástica para esses fechamentos de contratos, como eu falei para você, para essa aceitação, para as negociações, né? Nos primeiros momentos faz aquela técnica, já cria um rapport e já facilita a conversa, né? Eu falei aqui da ocitocina. A ocitocina é fundamental para fechar negócios. Se eu fosse um dono de uma empresa que eu precisasse contratar vendedores, eu contrataria não aqueles que tivessem a melhor lábia ou não aqueles que fossem os mais competentes tecnicamente, mas aqueles que fossem mais ocitocinizados, digamos assim. Como é que você identifica que uma pessoa tem altos índices de ocitocina? Ele fez a pergunta que eu ia fazer, então como é que faz, né? Como é que eu sei que a pessoa tem? É aquela pessoa que é super calma, tranquila e se dá bem com todo mundo, que cria esse rapport instantâneo, não no ambiente de negócios, mas com qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa muito legal, assim, que você, poxa, eu gostei dessa pessoa. Transita por todos os ambientes. De boa, é uma pessoa muito tranquila, muito sociável, né? As pessoas muito sociáveis, elas biologicamente possuem melhores índices de ocitocina. Então, isso às vezes é mais importante para um fechamento do que a questão técnica. Até porque questão técnica você pode trabalhar, né? Você pode dar um treinamento à pessoa e ela vai para frente, mas se ela não tiver ocitocina... Comportamental é mais difícil de você treinar. Você treina, mas é difícil, né? O treinamento não vai conseguir superar essas questões mais subliminares biológicas. É difícil você, digamos assim, subir níveis de ocitocina numa pessoa que biologicamente não tem isso. Uhum. Então já tem, olha o que ele está dizendo, né? Biologicamente. Então você não vai conseguir enxertar nessa pessoa, né? Essa quantidade necessária. E isso é bom para quem tem, viu? É um diferencial competitivo incrível, não é? Mas também é importante que as pessoas saibam isso, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas são contratadas pelo técnico e elas são desligadas das empresas por conta justamente do comportamental, não é? As hard skills e soft skills, né, que fazem a diferença. Então, imagino que essas pessoas elas consigam permanecer por mais tempo, ou o tempo que querem, porque podem ser chamadas justamente por essas habilidades. Mas vamos continuar aqui no comportamento do consumidor, não é? O consumidor que está, por exemplo, nós estamos aqui num café, num restaurante café, aqui no Petit Sucre, que também é um lugar de eventos, não é? E cada detalhe faz a diferença no perceber do cliente. Mas isso é para o cliente que já chegou, que já entrou. Estou dizendo no caso de um restaurante, de um café. E como que vai atrair esse cliente para chegar até aqui? No caso da comida, no caso da bebida, como é que faz? Hoje em dia está cada vez mais difícil chamar a atenção nessa concorrência das redes sociais, né? As pessoas não têm mais atenção para nada, passam ali o Instagram, o TikTok instantâneo. Como é que você consegue capturar, pelo menos por 2 segundos, ali a atenção de uma pessoa? A primeira dica que eu dou é usar rostos humanos. É a coisa que mais captura instantaneamente a atenção do ser humano, porque isso foi desenvolvido aí por milhões de anos, é um instinto que isso era um fator decisivo de sobrevivência lá dos nossos antepassados, se eles vissem um predador ou um ser humano, o reconhecimento facial. Então, não tem muito erro, tá? Usar rostos humanos em posts de redes sociais já é um fator muito positivo. O segundo ponto, o sorriso, mostrar os dentes, que nós somos primatas humanos e nos primatas não humanos
nós temos isso como um indicador de paz, de que você está aberto ali para fazer as pazes, né? O ser humano ele tem esse lado de conflito, então o sorriso é uma forma de romper Você com o vai medo do estar numa conflito. situação mais de tranquilidade, no caso. Estou aberto para receber você, digamos assim, né? Isso é muito, muito, muito inconsciente. Nós não temos tanta consciência sobre isso. Nosso processamento de rostos é tão poderoso que nós conseguimos ver rostos humanos em praticamente qualquer coisa. Numa tomada, no formato de uma vassoura, numa mancha na nuvem, parede, no céu. numa nuvem. Esse fenômeno chama-se pareidolia. É quando nós temos esse reconhecimento automático de rostos humanos. É tão poderoso que tem que ser utilizado dentro de uma arte, de uma publicidade que você fizer. Quando você está no ambiente físico mesmo, você está participando daquela experiência de consumir o produto no ambiente físico. O cliente já entrou, já já chegou. entrou, meio de funil, digamos assim. Aí sim você tem que trabalhar o branding sensorial. Nós temos 5 sentidos, então quanto mais sentidos ao mesmo tempo você trabalhar, mais memorável e mais aquilo ficará mais forte dentro das suas memórias, e a vontade e a motivação, se for positivo, se a experiência for positiva, as chances de voltar serão muito maiores. Então você tem a visão, audição, tato, paladar, olfato, você tem 5 sentidos para trabalhar. Se a gente está aqui numa cafeteria, nós somos capazes de trabalhar os 5 sentidos ao mesmo tempo. Colocar um cheiro de pão forte, pão assado, isso para cafeterias é muito importante. O cheiro do cafezinho, às vezes a gente tem uma cultura aqui em Alagoas ainda um pouco ruralista, né, de algumas gerações do passado. Então aquele café coado, com cheiro de café de vó, que a sua mãe fazia, o que os seus antepassados faziam. Vai mexer, né? Vai ativar ali algumas emoções e memórias guardadas, e você vai se sentir bem, e às vezes você não sabe explicar por que você está se sentindo tão bem naquele ambiente. Você não consegue explicar isso. E existe o negativo também. O que seria o negativo? Você entrar num restaurante e ter um cheiro forte de desinfetante, porque o chão acabou de ser limpo, e você entra num banheiro e está com aquele cheiro de água sanitária. Então, tenta enxergar esses pequenos detalhes, que são pequenos, mas fazem muita, muita diferença, porque eles podem ativar emoções positivas ou emoções negativas. E isso é muito poderoso. Isso é tudo, é tudo. Agora, deixa eu falar, tenho certeza que quem está ali do outro lado já está encantado, com vontade de ler o livro. Como é que faz? Esse livro eu sei que ele já aconteceu, ele já é um sucesso absoluto, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que essa versão impressa, inclusive, esse é um dos últimos exemplares. Eu tenho um estoque, né, muito pequeno. Tem aqui foi feito, inclusive, pela gráfica oficial da Graciliano Ramos, daqui. E, infelizmente, está esgotado, tá? Mas existe na Amazon, infinito, a versão digital, que vocês podem encontrar na Amazon hoje. Tem o site profundamente.com.br. Você também tem um projeto, né? Tem curso, tem treinamento, como é que é? Isso, o livro ele partiu desse meu produto, desse meu projeto, que é um projeto pessoal, que é com a minha sócia Regiane Toigo, que também é bem conhecida aí nacionalmente, que é o Aprenda Neuromarketing. Então, o Aprenda Neuromarketing, nós temos aí o blog, nós temos o curso, o livro faz parte do Aprenda Neuromarketing, e convido todos vocês a seguirem todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Aprenda Neuromarketing. E lá tem um conhecimento mais aprofundado. Tudo isso que a gente falou aqui, não só o curso, obviamente, vai aprofundar infinitamente mais, porque a gente tem um curso específico sobre neuromarketing, mas vocês também têm esse conhecimento mais aprofundado no blog e nas redes sociais. Todos os dias, praticamente, a gente está postando coisas lá nas redes sociais. E aí você vai se alimentar de algo muito interessante que você pode aplicar. O curso faz isso, né? Na verdade, quando você vai na rede social, você vai ter a informação, mas quando você vai para o curso, aí você vai treinar para poder utilizar aquela informação na sua vida, né? Você vai ter a formação. Isso. Na rede social você tem a informação. No curso você tem a formação. Você tem uma formação completa. Você pega o 360 graus de tudo que você precisa saber do comportamento humano e do neuromarketing para aplicar. Porque às vezes a falta de conhecimento é um problema e às vezes o excesso de conhecimento também é um segundo problema. Então a gente teve muita dificuldade na época de montar o escopo do curso, de fazer a dose certa, de nem fazer um excesso e também não faltar nenhum conteúdo. Então, acredito que a gente tenha conseguido até pelo feedback que a gente recebe dos nossos Vamos mostrar alunos. aqui mais uma vez, olha só, gente.
Aí Esse tem um meme, livro maravilhoso inclusive tem um aqui. capítulo sobre memes, que isso aqui é exatamente, você coloca assim, é o cérebro humano, é do tamanho real do cérebro Ele humano. tem uma postagem que eu vi, a postagem dele é fantástica. Olha só, gente, então, Profundamente Neuromarketing e Comportamento de Consumo, de Arthur Paredes. Arthur, muito obrigada por essa vez. Eu que agradeço, tá? foi ótimo. E venha outras vezes, porque conteúdo não vai faltar para você conversar aqui com a gente. Dá para fazer mais vários encontros aqui. Coisa boa, olha, a gente está de volta amanhã e eu conto com você. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.